Nós vamos misturar agora dois tipos de movimento. A translação e a rotação de uma roda ou de um disco. Jacques, eu não entendo bem o que é a translação. Quando eu falar em translação ou transladar, você translada, por exemplo, na vertical, na horizontal. Quando a gente fala em translação, todos os pontos do objeto se movem com a mesma velocidade para um mesmo local. Então, por exemplo, a translação desse disco aqui, ó, tá todo para esse lado. Significa que qualquer ponto escolhido aqui tem a mesma velocidade. Aí eu vou desenhar assim, ó. Por exemplo, esse disco, se a gente chutasse um valor para velocidade, pode ser 10 km por hora, 20, não interessa. O fato é que eu tenho que fazer todos os vetores aqui do mesmo tamanho. Vamos nos concentrar em 3 pontos. O ponto mais alto, o centro do disco. Não ficou muito no centro, não. Deixa eu melhorar isso aqui. O centro do disco. E a parte mais baixa. Todos os pontos. Aqui também, mas eu não quero desenhar. Tudo isso aqui tem velocidade v. Pode ser qualquer valor. O fato é que todos os três têm que ter a mesma velocidade. Joia. Só que agora eu quero combinar com um outro movimento. Aqui foi a translação. Agora, e se esse cara estiver girando ou rotacionando? Então, aqui, translação. Agora, a rotação. Na rotação, o que acontece? Agora, o objeto ele não sai do lugar e ele simplesmente gira em torno de um centro. No caso, o centro do disco aqui, ó. Então, agora eu tenho somente a rotação. O que nós temos de cara aqui? Que quando aqui em cima estiver indo para um lado, a parte inferior está indo no sentido contrário, né? Característica da rotação, que é girar em torno de um centro. Então, se esse cara estiver girando para cá, ó, a parte de baixo gira no sentido contrário. Lembrando que todo mundo gira no mesmo raio. A velocidade linear é a mesma. Então, o vetor aqui tem que ser exatamente o mesmo tamanho do de cá. Já que se no meio não gira, né, gente? No meio, a velocidade é zero. Porque, na verdade, esse cara só está girando em torno do centro. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos combinar a translação com a rotação. Ou seja, esse cara aqui estava assim, esse aqui assim, e agora eu vou colocar ele para girar em cima, como se fosse a roda de um carro, vai estar girando em cima do solo. A combinação da translação com a rotação vai dar assim, então, ó. Eu tenho um vetor para cá, que esse em azul é a translação. Somado a isso, eu tenho os vetores da rotação. Esse também está apontando para a direita. Aqui no centro não tem nada, e aqui para a esquerda. Bom, a dúvida agora é, não tem muito problema na parte de cima. Os dois vetores têm o mesmo sentido, então você vai somar. No meio, só tem um vetor. Agora, na parte de baixo é que é o grande problema. Qual vetor é o maior? É o azul ou é o vermelho? Esse cara vai mais para a direita ou mais para a esquerda? Ou eles se anulam? E aí, gente, é uma coisa fundamental em todas as questões de vestibular. Toda vez que ele estiver combinando translação com rotação, é uma combinação de movimentos sem deslizamento. Ou seja, não escorrega. Jacques, como assim não escorrega? Um carro, quando está andando na rua, o pneu ele rola no chão
sem derrapar. Quando o pneu canta, aí você teria o deslizamento. Então aqui, ó, sem deslizamento. Ô Jacques, mas o fato de não ter deslizamento, o que me garante? Pessoal, pensa bem. Se a roda, ela gira sem escorregar no chão, imagina que o meu rosto é o solo, e aí tem passando uma roda por cima do meu rosto. Se o pneu estiver em cima do meu rosto e de repente ele cantar o pneu, você concorda que a minha pele seria puxada para um lado? Como o pneu só rola sem deslizar, significa que no ponto de contato com o solo, o pneu não vai nem para frente e nem para trás. Então, o fato de não haver deslizamento me garante que no ponto de contato com o solo, a velocidade é zero. Tá, e daí? Olha só então, eu chutei que a velocidade de translação era v. Eu vou colocá-la aqui agora, ó. Se eu tenho certeza que quando não há deslizamento, no ponto de contato com o solo, a velocidade é zero, então se tem, sei lá, 50 para a direita, tem que ter quanto para a esquerda para a resultante dar zero? 50 também, você concorda? Ou seja, o que estiver andando para a direita, aqui tem que ter rotação para a esquerda exatamente com o mesmo valor v. De forma que v menos v dá zero. Ora, se aqui é v, então aqui em cima também é v. Ou seja, quando eu tenho a rotação, todo mundo gira com a mesma velocidade tangencial ou mesma velocidade linear. Se a gente combinar isso, então, o que nós teremos? A rotação somada à translação vai dar v mais v. Então, aqui em cima, no ponto mais alto, você vai somar os dois vetores e você vai ter 2v. Bem no meio do caminho, no centro do disco, eu tenho apenas v. E no ponto mais baixo, aqui a velocidade é zero. Então, você sempre terá esse formato. Na verdade, pessoal, se a gente for um pouquinho mais exigente aqui, a gente pode fazer até uma geometria aqui, ó. Sempre será obedecida essa semelhança de triângulos aqui, ó. Você sempre vai ter dois triângulos semelhantes. Esse triângulo pequenininho é semelhante a esse triângulo grandão. Então, sempre que velocidade zero é a resultante. Então, basicamente, é o que você tem que saber aqui. Vamos fazer dois exemplos para a gente treinar. Olha aqui o exemplo que eu criei. Você tem um disco e aqui em cima e embaixo é como se fossem duas mãos, onde um cara pega um disco ou uma moeda ou uma bola e faz esse movimento aqui, ó. Então a mão de cima empurra e a mão de baixo puxa. Como eu não sei desenhar a mão, ficou essas tábuas aqui. Estou inventando valores. Imagina que eu tenho aqui uma tábua ou uma mão que puxa para cá com uma velocidade fictícia de 80 metros por segundo e a outra leva para lá a 50 metros por segundo. Eu quero saber o seguinte: nós que estamos olhando isso aqui, vamos ver esse disco se movendo, transladando. Com qual velocidade? Ou seja, qual é a velocidade de translação dessa bola? A gente pode ser até mais preciso. Eu quero saber se esse disco está andando para a direita ou para a esquerda. Todo mundo concorda que como a parte de cima está mais rápida que a de baixo, então eu já sei que esse disco vai andar mais para cá do que para lá. Só que eu quero saber exatamente o valor dessa velocidade. Você vai pausar o vídeo e tenta resolver se você dá conta aí. Bom, vamos lá. A forma de resolver essa questão é a seguinte. Você aprendeu comigo que o macete é perceber que no ponto de contato com o solo não havia velocidade, porque não há deslizamento. Jacques, mas o cara está rolando em cima e embaixo. Pois é. Vamos isolar. Imagine que aqui ficou o chão. E agora eu quero que você só imagine a mão de cima puxando o disco e ele rolando no solo.
Se ele estiver rolando no solo, eu sei que no solo não há escorregamento, então a velocidade é zero. Aqui em cima, vamos lembrar o seguinte, se a minha mão estiver vindo aqui a 80 metros por segundo, encosta em alguma coisa e vai levando ela junto, para eles andarem juntos aqui, eles têm que ter a mesma velocidade. Então, eu tenho aqui, ó, 80 metros por segundo. Lembra que a gente tinha conseguido, aqui, ó, era 2V, V e 0. Sempre no meio do caminho vai ser a metade da parte superior. Se eu sei que aqui é 80, então o meio do caminho necessariamente tem que ter a metade, 40. E aqui, 0. Tranquilo? Agora, imagine que eu coloquei a minha mão aqui, estou empurrando esse cara para lá, rolando com ele no teto. Então agora ele rola no teto sem deslizar no teto. Então a velocidade no ponto de contato com o teto é 0. Como a mão está puxando o disco para lá 50, então esse lado está indo para lá a 50. Bom, o que a gente aprendeu? O centro do disco sempre vai ter a metade da periferia. Se aqui tem 50 e eu sei que num é 0, porque não desliza, então metade de 50, 25. Joia. O que nós temos agora? No fim das contas, o movimento é esse aqui. Esse disco ele faz todo esse movimento. Pois é, você consegue enxergar o que nós temos agora? Agora que nós separamos o rolamento com a parte do teto e com o solo, vamos pegar isso aqui da seguinte maneira. Eu sei que o centro, eu quero a translação. Então vamos estudar o centro do disco. Repare que o centro do disco, devido ao rolamento com o solo fictício, é de 40 para a direita. Ao mesmo tempo, eu descobri que o centro do disco, na verdade, quer ir para lá a 25. Bom, moral da história, pessoal. O que nós temos? Ora, se eu tenho 40 para um lado e 25 para o outro, então, no fim das contas, esse disco está indo para 40 menos 25, ele está andando para cá a 15 metros por segundo. Resposta final. Esse aqui, gente, é um exemplo, é uma questão difícil. Agora, macete. A resposta vai ser sempre 1 menos o outro dividido por 2. Sempre. 80 menos 50 é 30. Dividido por 2, 15. Resposta. Sempre, tá? Olha, se a gente quiser ser um pouquinho mais sofisticado, tem até um outro jeito. É você usar a geometria plana. Então, por exemplo, eu vou fazer isso aqui agora, ó. O disco está aqui. A gente tem que fazer um pouco em escala para o desenho não ficar muito errado. 80 metros por segundo. Aqui eu vou representar com 8 quadradinhos desse quadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 50 metros por segundo, eu vou colocar em escala, então, equivalendo a 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai até aqui. Lembra que a gente conseguia semelhança de triângulos? Ó, isso aqui é o raio, ó. Aqui está o raio. Bom, vamos conectar esses dois extremos aqui. Não ficou muito bom não, mas tudo bem. Vou forçar a barra aqui. Pronto. O que nós sabemos aqui? Na verdade, esse lugar aqui é o ponto onde a velocidade vai ser 0, né? Porque esse cara não vai estar rolando, na verdade, nem em cima e nem embaixo. Mas tudo bem. O que eu sei? A parte de cima que vale 80, a parte de baixo 50. E eu quero saber a velocidade do centro do disco. Repare que eu vou ter um triângulo formando para cá. Eu quero saber o tamanho desse carinha aqui, ó. Vamos chamar de X.
Você vai usar semelhança de triângulos, só que você vai ter que fazer duas semelhanças aqui, ó. Você vai ter que fazer a semelhança desse triangulão com esse daqui, sendo que, se aqui é R, se você chamar esse pedacinho, deixa eu mudar de cor, se você chamar esse pedacinho aqui de Y, quanto que vale esse pedacinho aqui? Esse pedacinho é o raio todo menos Y. Então, aqui, ó, R menos Y. Se você fizer a semelhança de triângulos, então, desse grandão com esse daqui, você teria 80 está para 50, assim como, vamos lá, quem está oposto a esse ângulo aqui, ó, esse e esse são iguais, porque são opostos, porque são alternos internos. Então, 80 está para 50, assim como R mais Y está para, quem está oposto a esse ângulo, R menos Y. Brinca, multiplica cruzado e tal, você vai encontrar uma relação entre Y e Y vai ser tantos R. Não interessa o valor, eu não vou fazer essa conta aqui. Agora, o que eu vou fazer? A semelhança entre esse triangulinho aqui e esse triangulão. O que eu tenho aqui? Esse ângulo aqui, ele é comum. 80 está para X, assim como esse ângulo é igual a esse, que são ângulos correspondentes. R mais Y está para Y. Eu quero calcular X. Então, X vai ser 80Y sobre R mais Y. Bom, o que você vai fazer? Você vai encontrar o Y aqui, você vai substituir e você vai descobrir, substituindo o Y aqui, o R vai cancelar e você substituindo, você vai encontrar exatamente o mesmo valor. Você vai encontrar um valor de X igual a 15. Aqui está uma questão famosa da FUVEST, onde falava que a tábua de cima se move a 40 centímetros por segundo para a direita e o disco translada para a esquerda com uma velocidade resultante de 10 centímetros por segundo. Aí o vestibular pediu para calcular qual é a velocidade da tábua em B e para que lado que ela se move. Então é bem parecida com aquela questão que eu fiz. Você conseguiria pelo menos analisar aqui de cara e me falar se B está indo para a direita ou para a esquerda? Vem cá, se a parte de cima vai para esse lado, a outra parte tem que estar necessariamente indo para onde? Para lá. E olha só, eu sei que esse disco vai mais para a esquerda do que para a direita. Então, eu já sei que a velocidade B aponta para a esquerda e tem que ser necessariamente maior que 40. Pelo menos isso. Agora, como é que a gente vai resolver isso? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu tenho certeza que a tábua de cima está a 40 centímetros por segundo. Então, vamos imaginar que ela está rolando no solo. Eu tenho aqui 40 centímetros por segundo. Logo, devido a esse rolamento no solo fictício, né? A velocidade é zero, porque não tem deslizamento. Então, aqui tem que ser a metade. Aqui é 20. Tranquilo? Agora, vem cá. Acontece que eu sei que esse cara está andando mais para lá do que para cá. Então, peraí. Eu sei, então, que eu tenho 20 para cá, a resultante aponta para lá e que vale 10 centímetros por segundo. Então, vem cá, vocês concordam que tem que ter uma velocidade para lá, para que a resultante dê para a esquerda? Vamos chamar aqui de X. Eu sei que a resultante 10 tem que ser igual a quem? X menos 20. Faz a conta. X vai dar 30. Ora, ao fazer isso, então, vamos fazer o seguinte agora. Imagine que esse cara, então, está rolando no teto. Nós descobrimos que, para a resultante dar 10 para lá, esse disco teria que estar transladando para lá a 30 centímetros por segundo. Se aqui é 30, lembra? Isso aqui não tem que ser a metade da de cá? Se aqui é 30, então para lá tem que ter quanto?
60 centímetros por segundo. Resposta final. Bom, e se você for esperto, lembra que eu falei que a velocidade no centro de translação tem que ser 1 menos o outro dividido por 2? Então, a velocidade de translação vai ser... Bom, o B eu sei que está se movendo para lá, VB. Agora, cuidado. Quem menos quem que você vai fazer? O resultado é sempre em módulo, é tudo valores positivos. Então, você não vai fazer 40 menos... Não vai ser VA menos VB. Você vai ser sempre a subtração do maior menos o menor. Nós já discutimos que VB é necessariamente maior que VA. Então, a velocidade de translação no centro vai ser VB menos VA dividido por 2. Velocidade de translação, 10. Isso é igual VB, não sei, menos VA, 40. Sobre 2. 2 vezes 10, 20, igual a VB menos 40, faz a conta, VB, 60 centímetros por segundo. Esse é o jeito mais rápido, tá? E o jeito mais sofisticado de todos era fazendo aquela semelhança de triângulos. Que aqui eu não estou colocando em escala, vai dar... um trabalho parecido com a questão que eu tinha inventado agora há pouco.